Olá, pessoal. Retomando, então, a exposição referente à cidadania ambiental, eu vou tecer agora alguns comentários sobre a regulamentação constitucional do direito ao meio ambiente equilibrado. Na Constituição Federal de 88, a gente tem um capítulo dedicado ao tema do meio ambiente, é o capítulo 6 do título 8. O título 8 ele é o título da ordem social. A gente já viu aí uma série de disposições desse título em aulas anteriores, e o capítulo 6 versa sobre o tema ambiental, o capítulo 8 versa sobre os índios. O capítulo 6 do meio ambiente tem um único artigo, o artigo 225, o capítulo 8 dos índios tem dois artigos, 231 e 232, Vou mostrar para vocês esses artigos, alguns pontos importantes deles. Diz lá o artigo 225 que todos temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida. O poder público e a coletividade têm o dever de defender e de preservar o meio ambiente para as presentes e para as futuras gerações. Então, quando a gente fala do direito ao meio ambiente equilibrado, a gente está falando de um direito intergeracional, um direito titularizado não só pelas presentes gerações, mas pelas gerações vindouras, nossos netos e netas, nossos bisnetos e bisnetas também são titulares desse direito fundamental. O poder público e a coletividade têm o dever, de atuar na preservação do meio ambiente. Quando a gente fala de coletividade, a gente está falando de todos e todas e de cada um e cada uma. E o meio ambiente equilibrado é considerado essencial à sadia qualidade de vida. Não temos qualidade de vida sem condições ambientais, ecológicas, ecossistêmicas para tal. E aí, depois, no parágrafo 1º, os incisos do parágrafo 1º estabelecem uma série de deveres do poder público. O inciso 3º fala em definir, em todas as unidades da federação, espaços territoriais a serem especialmente protegidos. Então, esse inciso é o que embasa a existência de unidades de conservação aqui no Brasil. A gente tem as unidades de conservação de proteção integral e as unidades de conservação de uso sustentável, são parques, florestas, enfim, tem um rol grande lá de reservas extrativistas, tem um rol grande de unidades de conservação, isso aí vocês vão discutir lá no disciplina de gestão ambiental. E a gente tem também os espaços territoriais protegidos em cada propriedade rural, são as áreas de preservação permanente e as reservas legais. O inciso 4 fala de que a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente demanda a realização de estudo prévio de impacto ambiental. O estudo prévio de impacto ambiental é uma pesquisa das consequências ambientais de uma obra ou de uma atividade em que se estabelece um diagnóstico e se discutem formas de diminuir as consequências ambientalmente negativas daquela obra ou daquela atividade. Isso faz parte do processo de licenciamento de uma obra ou de uma atividade. Licenciamento é o processo que leva o poder público a permitir que aquela obra ou que aquela atividade existam. Em regra, se houver risco de causação de consequência ambiental negativa, tem que ser feito um estudo prévio de impacto ambiental. Também incumbe ao poder público proteger a fauna e a flora, os animais e as plantas, vamos dizer assim, grosso modo, vedados na forma da lei as práticas que coloquem em risco as funções ecológicas da fauna e da flora, que provoquem extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. As condutas lesivas ao meio ambiente, diz o parágrafo 3º,
sujeitam os infratores a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos, ou seja, da sanção civil, da indenização. Então, a gente tem uma lei específica que define crimes ambientais, é a lei, salvo engano, 9.605, de 98, é uma lei que tipifica aquelas condutas que são considerados crimes contra o meio ambiente e também uma pessoa que pratica uma infração ambiental pode ser sancionada administrativamente, né? Pode ser multada ou ter a obra embargada, a depender do ilícito administrativo cometido. E aí foi acrescentado em 2017 o parágrafo 7º, já no contexto da contrarreforma ambiental, né, já no contexto da criação de regras jurídicas que minoram a proteção ao meio ambiente, esse parágrafo 7º diz que não se consideram cruéis práticas desportivas que utilizem animais, e é isso que garante, por exemplo, a ocorrência de rodeios e outras coisas do tipo. O artigo 231, sobre os índios, diz que se reconhecem aos índios a organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, protegê-las e fazer respeitar os seus bens. E aqui faço um parênteses, o tema dos povos ameríndios é um tema absolutamente essencial quando a gente discute proteção ao meio ambiente, uma vez que uma parcela significativa da área florestal brasileira se encontra em terras indígenas, salvo engano, 13%, 13,8% do território brasileiro são terras indígenas, e as terras indígenas são, dentre os tipos de áreas protegidas que a gente tem hoje no Brasil, as que mais garantem a biodiversidade e a presença dos ecossistemas naturais. Então, quando a gente compara as terras indígenas com as unidades de conservação, isso fica evidente. Nas terras indígenas é onde tem menos desmatamento no Brasil contemporâneo, embora haja, é claro, terras indígenas e povos ameríndios que praticam desmatamento. Isso existe, né? Isso não dá para negar, mas, no geral, as terras indígenas são exemplos de preservação e de proteção à natureza no Brasil. Além disso, o tema dos povos ameríndios é um tema imprescindível por si só. A gente tem no Brasil uma riqueza cultural e étnica singular. Eu não sei se vocês sabem isso, mas se fala no Brasil, no território brasileiro, 274 línguas diferentes do português. A gente tem no Brasil catalogado, identificado pelo censo do IBGE de 2010, 304 povos ameríndios falantes de 274 idiomas diferentes. Um idioma, um povo ameríndio é produto de séculos, milênios de desenvolvimento cultural autônomo. Eu tive numa terra indígena pela primeira vez quando eu visitei a Amazônia em 2018, uma terra indígena do povo Kayapó, e isso mudou minha vida. Assim, a gente sempre escuta que, a gente vê às vezes na televisão sobre a existência dos índios, né, no Brasil, mas isso é um tema que nunca tinha me tocado. Mas quando eu fui lá, em São Félix do Xingu, no Pará, numa aldeia Kayapó, e vi aquela gente humana, né, falando uma outra língua, se comportando de um outro modo, aquilo me marcou demais, assim, foi fantástico. É um negócio assim
Incrível. E aí, desde então, eu visitei a Amazônia outras vezes e tive em outras terras indígenas, e esse é um tema, para mim, muito importante. E quando a gente fala de um povo indígena, a gente está falando de um agrupamento humano que se desenvolveu de modo autônomo por milênios ou por séculos, a ponto de constituir uma língua específica, diferente dos outros povos indígenas com os quais esse agrupamento se relaciona. E junto com a língua, junto com essa autonomia sociocultural, está toda a dinâmica de organização de uma sociedade, que é singular, que é específica. Então, é uma riqueza, assim, indescritível, incalculável. E isso tem que ser preservado. A gente tem que garantir aos povos ameríndios brasileiros capacidade de reproduzir o seu modo de vida tradicional, caso o queiram. A gente tem que garantir, lógico, condições para aqueles e para aquelas que queiram mudar a sua forma de vida, para que o façam. A gente tem que garantir acesso à saúde, à educação, à informação, à tecnologia para os povos ameríndios. É isso que a Constituição prevê e é isso que a Constituição garante. E a demarcação das terras indígenas é absolutamente essencial nesse processo. A gente vivencia, desde que a Constituição foi promulgada, em 88, um processo importante de lutas políticas pelo reconhecimento dos direitos dos indígenas sobre as terras. Né? A gente tem uma normativa constitucional bastante favorável aos povos ameríndios, e é isso que permitiu que 13% do território brasileiro fosse demarcado como terra indígena, mas a ameaça dos setores mais predatórios do agronegócio é permanente. Né? A ameaça desses setores às terras indígenas é permanente. Né? Garimpeiros, madeireiros, pecuaristas estão permanentemente ameaçando, né, os ameríndios, os povos ameríndios, e colocando, né, os seus direitos, o seu direito ao seu modo de vida tradicional em risco. Cabem aos ameríndios o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, e o aproveitamento dos recursos hídricos dessas áreas só pode ser feito com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas. As terras não podem ser alienadas, as terras indígenas, elas não são disponíveis para transação, seja pelas lideranças ameríndias, seja por quem quer que o seja, e os direitos a elas, a condição considera imprescritível, né? Ou seja, um povo ameríndio sempre pode lutar pelo reconhecimento e deve ter reconhecido o seu direito à terra, sendo nulos os atos que levem à ocupação, domínio e posse de terras indígenas. A gente tem um conjunto grande de leis ambientais, né? A gente tem a Política Nacional do Meio Ambiente, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, Código Florestal, a Lei de Crimes Ambientais, e eu não terei tempo hoje aqui para avançar na discussão sobre esse tema, né? sobre o tema dos direitos ambientais. Encerro aqui com algumas questões para que vocês reflitam sobre elas e para que, caso queiram, troquemos uma ideia aqui nesses 10 minutos restantes de aula síncrona. Direitos ambientais são importantes? Deveres ambientais são importantes? Que direitos ambientais vocês percebem no cotidiano de vocês? Vocês acham que temos direitos suficientes para enfrentar os problemas ambientais contemporâneos? Dito isso, feito essas questões, eu encerro a discussão e gostaria de ouvir vocês sobre esse tema e de dialogar com vocês sobre esse tema.